Olá! Crianças, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus, a nossa EBD em casa. Como é bom aprender mais e mais sobre Deus através das histórias verdadeiras da Bíblia, histórias que nos ensinam a viver, histórias que nos fazem refletir sobre as nossas vidas, sobre as coisas que precisamos fazer para agradar a Deus e sobre as coisas que precisamos parar de fazer e refletir sobre elas, não é verdade? Mas agora a tia precisa saber como foi a semana de vocês. Como estão vocês? Vocês estão bem? A tia Marli está bem. A semana para mim foi maravilhosa, abençoadora. E para você e sua família? Espero que também tenha sido maravilhosa a semana para vocês. Agora eu preciso perguntar algo muito importante para vocês, crianças. Vocês oraram? Conversaram com Deus durante toda essa semana? Vocês leram a Bíblia de vocês? Vocês ficaram atentos à voz de Deus? Porque Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, da Bíblia. Por isso que é importante orar, conversar com Deus e ler a sua palavra todos os dias. Amém. Então, quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Estou vivendo, morrendo não, tá? E estar vivendo de saudade de vocês. Mas mesmo assim, nós podemos estar contentes, podemos estar alegres e louvar a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, não é verdade? Você acordou hoje, você está respirando o ar que Deus nos dá. Você está perto da sua família, da pessoa que cuida de vocês. Que maravilhoso, não é mesmo? Um alimento que você já comeu hoje, o almoço que está sendo preparado. Que delícia! A nossa saúde. Todas essas coisas são bênçãos que o Senhor nos dá. Então, nós precisamos agradecê-lo, não é verdade? Então, por falar em agradecer e em alegria, vamos louvar a Deus? Voltamos já já, tá bem? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser,
Vocês sabiam que da boca das crianças sai o perfeito louvor? E Deus se agrada disso? Que lindo! Então agora vamos abrir as nossas Bíblias para ler o nosso versículo que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ler? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler novamente, crianças. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Esse é o versículo da revista da nossa lição de hoje. E sabem o que ele quer dizer para vocês, para nós? Que Deus, ele se agrada quando trabalhamos na sua obra. Trabalhar para Deus nem sempre é fácil, geralmente é muito difícil, mas o que estamos fazendo, se estamos fazendo por amor, com muita alegria, com muito carinho, Deus, ele se agrada porque é verdadeiro. Amém? Agora nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe minha tia Marli, abençoe minha família, abençoe o pastor Manga, me dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém aí já recebeu muitas tarefas para fazer sozinho em um pouquinho de tempo assim? Como, por exemplo, deixa eu ver, arrumar a sua cama, juntar os brinquedos, ajudar a mamãe, fazer a tarefa da escola e ter que fazer isso tudo bem rápido. Foi difícil para vocês? Sabem, crianças, existem momentos na vida que nós precisamos dividir as nossas tarefas com outras pessoas. A mesma coisa na casa de Deus. Na casa de Deus existem muitas coisas que precisam ser feitas. Já pensaram se tudo tivesse que ser feito pelo pastor sozinho? Será que ele teria tempo suficiente para orar e para pregar a palavra de Deus? Nós vamos aprender a história de hoje, é super especial. Nós vamos falar sobre as pessoas que ajudam, os ajudantes dos discípulos. Esse é o tema da lição de hoje. Os ajudantes dos discípulos. Eles são os diáconos. Eita, essa palavra é difícil para vocês? Vamos repeti-la? Diácono. Essa palavra é muito difícil, é diferente também, não é? Mas eu vou fazer o seguinte, eu convidei alguém para explicar para vocês o que é um diácono e o que ele faz na casa de Deus. Será que vocês conhecem esse diácono? Vamos ver se vocês conhecem? Olá, crianças! Estou muito feliz porque a tia Marli me convidou para falar sobre a função do diácono na igreja. Meu nome é Fernando Diniz, eu tenho 65 anos, sou casado com Nilze e tenho 2 filhos, Vinícius e Larissa, a tia Larissa que vocês tanto conhecem. A função do diácono na igreja começou muito tempo atrás, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi instituído para ajudar os apóstolos. Hoje, na igreja, a função do diácono é ajudar o pastor e estar servindo na igreja a todos os irmãos. Quando tem alguma atividade grande com vocês,
As tias nos pedem para estar com vocês, ajudando na programação. Nós também ajudamos na recepção da igreja, para que não haja nenhuma bagunça. Nós preparamos a ceia do Senhor, nós cortamos o pão, colocamos o suco de uva nos cálices e nós distribuímos na hora da ceia dentro da igreja. Como também nós ajudamos as pessoas que vão se batizar. É também da nossa responsabilidade ajudar o pastor na visitação, especialmente dos irmãos que se encontram enfermos, que estão hospitalizados, bem como aqueles que têm necessidade de visitação nas suas igrejas, nas suas casas. Nós fazemos isso para ajudar a igreja a continuar a sua função de evangelizar. Espero que tenha ajudado vocês a entender uma coisa da função do diácono. Um beijo para vocês. Muito obrigado, diácono Fernando Diniz. Que Deus abençoe bem muito a sua vida e sua casa. Que Deus abençoe assim também a todos os diáconos da nossa igreja. Viram, crianças? Vocês entenderam que os diáconos, eles são os ajudantes do pastor? Viram quanto trabalho precisa ser feito dentro da casa de Deus, na casa de Deus? Então, hoje, nós vamos aprender sobre os primeiros diáconos. E a história de hoje, crianças, está na Bíblia, no livro de Atos, capítulos 6 e 7. Vocês lembram que os discípulos estavam cumprindo uma linda missão que Jesus deu para eles? Pois bem, os discípulos, eles continuaram a falar de Jesus e milhares de pessoas se converteram passando a crer em Jesus. Que maravilhoso! A igreja crescia, mas o que será que aconteceu durante este crescimento? Vamos prestar atenção na aula de hoje e aprender algo bem especial para as nossas vidas. Os discípulos, eles anunciavam a palavra de Deus e ajudavam a distribuir os alimentos entre os necessitados. Mas com o passar do tempo, a igreja foi crescendo tanto que eles ficaram muito atarefados. Algumas pessoas começaram a reclamar da divisão dos alimentos, falando que havia viúvas que não ganhavam alimento. Então, sabe o que os discípulos resolveram fazer? Eles decidiram que era hora de dividir essa tarefa com outras pessoas. Então, eles fizeram uma grande reunião e falaram assim: não é certo deixarmos de falar de Jesus para ficar resolvendo a distribuição de alimentos aos pobres. Vamos escolher 7 homens para nos ajudar. Assim, poderemos usar nosso tempo para orar e anunciar a palavra de Deus. Então, assim, crianças, foram escolhidos 7 homens. Eles escolheram 7 diáconos. Vamos ler o nome deles? O primeiro foi Filipe. Depois, olha só o nome desse. Prócoro. Vamos repetir? Prócoro. O segundo diácono. E o terceiro diácono, quem foi? Vamos ler? Olha. Nicanor. Que nome difícil. Vamos ler? Nicanor. Nicanor foi um dos 7 diáconos escolhidos para ajudar os discípulos. E o quarto diácono? Olha o nome dele. Timon. Timon foi o nome do quarto diácono. Será que dá para vocês verem? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Timon. O outro diácono foi, olha, Parmenais.
Outro nome difícil, não é? Bem diferente. Pármenas. O quinto diácono. Vamos conhecer o sexto diácono? Olha o nome dele. Nicolau. Nicolau, o nome do sexto diácono. E o outro, último e 7 diácono foi Estevão. Estevão. Foi assim que foram escolhidos os 7 diáconos. Eles precisavam ser homens tementes a Deus, pessoas que amam a Deus e obedecem a Deus, homens justos, ou seja, que fazem o que é certo e são tementes a Deus. Assim foram escolhidos os 7 diáconos, foram os primeiros diáconos. Depois que os discípulos escolheram os 7 diáconos, eles colocaram as mãos sobre a cabeça desses homens e oraram. Que lindo, crianças! Que privilégio para eles, não é? Poderem servir a Jesus. Mas naquela época, as coisas não eram nada fáceis, não. Os servos de Deus eram perseguidos e maltratados pelas pessoas que não amavam ao Senhor. E eu vou falar sobre Estevão. Estevão, que ele foi um dos escolhidos para ajudar os discípulos. Estevão era um diácono muito abençoado e por meio dele, Deus realizava grandes milagres entre o povo. Mas sabem, crianças, alguns homens não gostavam da maneira que Estevão falava a respeito das coisas de Deus e ficaram contra ele. E esses homens, crianças, tentaram encontrar alguma coisa errada na vida de Estevão, mas eles não encontraram. Tentaram encontrar alguma coisa para acusar Estevão, mas como não conseguiram, resolveram pagar para algumas pessoas para falarem mentiras sobre ele. Essas pessoas disseram que Estevão havia falado mal de Deus e de Moisés. Que horror! Mentira é pecado, vocês sabem, não é, criança? Tudo o que desagrada ao coração do Senhor é pecado. Mentir é pecado. Então, por causa disso, Estevão foi levado diante do conselho dos líderes religiosos. Lembram deles? Esses homens eram como juízes que julgavam o comportamento das pessoas daquela época. E, novamente, um grupo de pessoas pagas falaram mentiras sobre Estevão. Todos que estavam reunidos naquela sala olharam para Estevão e naquele momento aconteceu algo impressionante, crianças. O rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo, brilhava. Então, o grande sacerdote perguntou a Estevão se era verdade o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Estevão aproveitou a oportunidade e falou de Jesus. Ele contou toda a história do povo de Deus. Ele falou de Abraão, de Moisés, de Davi e disse ainda que o povo sempre desobedecia a Deus desde aquela época até aqueles dias e que assim como havia rejeitado a Deus antes, igualmente rejeitavam naqueles dias. Então, crianças, Estevão também disse que assim como o povo maltratou os profetas que falavam a mensagem de Deus e anunciava Jesus no passado, eles também traíram e mataram o Filho de Deus. E, crianças, quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram furiosos e rangeram até os dentes. Eles ficaram com muita raiva de Estevão,
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e disse assim: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que lindo! Estevão viu a glória de Deus e Jesus em pé ao lado direito de Deus. Você já pensou que visão maravilhosa? Naquele momento tão difícil da vida de Estevão, ele não deixou de adorar a Deus, mas aqueles homens cheios de raiva não deram ouvidos ao que Estevão estava falando. Então levaram-no para fora da cidade e sabe o que foi que eles fizeram, crianças? Eles jogaram muitas pedras em Estevão. Apedrejaram Estevão. Jogaram muita pedra nele mesmo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, crianças, jogaram muita pedra nele. Sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele se ajoelhou e disse com a voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Está lá em Atos, no capítulo 7, versículo 60. E depois que Estevão falou estas palavras, ele morreu. Crianças, Estevão, ele foi escolhido para ajudar os discípulos e depois ele morreu por causa da sua fé. Mas ele não deixou de servir a Jesus, mesmo diante das situações difíceis. Nós devemos servir a Deus, pois é uma forma de demonstrar quanto amamos ao Senhor. Às vezes, nós pensamos que o que estamos fazendo no serviço do Senhor não está adiantando nada. Mas a Bíblia diz que o nosso trabalho, o nosso versículo, lembra que o nosso trabalho não será em vão. Você gostaria de servir a Deus? Vamos orar agora? Querido Deus, obrigado, porque aprendemos hoje que podemos te servir. Senhor, ajuda as pessoas que precisam, Deus, da nossa ajuda, que precisam do nosso trabalho. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo crianças, já podemos ser teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, que bom. Glória a Deus, porque hoje aprendemos mais uma lição da nossa revista, com o tema principal, História Sem Fim. E a história de hoje foi Ajudantes dos Discípulos, os diáconos. Que legal, não foi? Espero que vocês tenham aprendido e gostado. E como nós estamos na 5ª lição da nossa revista, nós estamos formando a nossa igreja. Então, vamos para a 5ª parte da nossa igreja aqui, ó. A parte da porta, que legal. A nossa igreja está ficando linda, não é mesmo? Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e façam a tarefa, tá certo? Porque na próxima aula vai acontecer algo bem legal com a tarefa de vocês. Bento tá pedindo para eu falar para vocês, então eu vou dizer. Todo final da aula agora vai acontecer uma exposição de tarefas. Então, quem fizer a tarefa, a tia vai mostrar no final de cada lição. Combinado assim? Então, um beijo no coração de vocês. Estevão era um homem que servia ao Senhor. Tudo ele fazia por amor.
família.